Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo nesse canal. E eu quero falar com vocês sobre gigantes. Sim, eu quero te contar que Golias não foi o maior gigante que Davi já enfrentou. Na verdade, Davi enfrentou o Golias, mas ele venceu. E existiu um gigante a qual Davi não conseguiu vencer. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Sobre as nossas maiores guerras, os nossos maiores gigantes. Existem dois tipos de gigantes. Os gigantes que estão do lado de fora, que são os externos, né? Que assim como Davi tinha Golias. E existe os gigantes internos, que é aqueles que tem dentro da gente. E muitas das vezes os gigantes que estão do lado de fora, que é o externo, eles são muito menores do que aqueles que estão dentro da gente. Conseguimos vencer muitas vezes dos gigantes do lado de fora e muitas vezes somos vencidos pelos gigantes que tem aqui dentro. E esses gigantes estão aqui, ó. Eles estão na nossa mente. Muitas das vezes, os nossos gigantes internos, a responsabilidade, né, é nossa. A responsabilidade de aparecerem esses gigantes é nossa. Literalmente nossa. E eu quero conversar isso com vocês neste vídeo. E os gigantes da mente, como é que eles entram na nossa vida? Os gigantes da mente, geralmente, eles entram por duas portas de entrada. Pelos olhos e pelos ouvidos. Sim. Os nossos maiores gigantes internos, né? Eles entram pelo que a gente vê e pelo que a gente ouve. E isso é muito poderoso por quê? Porque Eva se deixou levar pelo quê? Pelo que ela ouviu. Um gigante de Eva foi ela ter deixado, né? Ela ter deixado entrar no seu ouvido as palavras que a serpente disse a ela. Então, isso foi um gigante para ela. E com certeza, esse gigante a venceu, porque ela deixou entrar no seu ouvido. E eu quero falar com vocês sobre Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas tiramos grandes lições da vida de Davi. Grandes lições. E uma das lições é a seguinte. Davi lutou com Golias, o seu gigante, e venceu. Mas Davi, ele não conseguiu vencer o gigante interno. Davi lutou externamente, né? Ele foi lá e lutou com Golias. Ele venceu Golias. Porém, existe um gigante que ele não conseguiu vencer. E é dele que nós vamos falar hoje. 2 Samuel 11, capítulo 11, versículo 1, diz: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, a Bíblia fala que Davi ficou em Jerusalém. Mas Davi ficou em Jerusalém. Ou seja, era para Davi ter ficado? Não, não era. Ele tinha uma missão a fazer. Ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha algo para lutar, vamos dizer assim, né? Ele tinha. Então, ele não era para ele ter ficado. Era para ele ter ido.
primeiro ponto aqui que nós aprendemos é: muitas vezes nós estamos num lugar que não é para nós estarmos. Muitas vezes ficamos em lugares que não é para nós ficarmos. Por quê? Porque se estamos num lugar onde não é para nós ficarmos, isso nos distrai. Isso é presa fácil para Satanás. Então, se éramos para estarmos na igreja e nós estamos em outros locais, você é presa fácil para Satanás. Só que podemos ali também colocar, se era para você estar lendo a Bíblia, orando, e você está olhando o celular, você está vendo redes sociais, você está distraído, entretido com outras coisas, você é presa fácil para Satanás. Então, a partir do momento que você está em lugares que não é para você estar, você é presa fácil para Satanás. Aqui é o primeiro ponto que a gente aprende. Estar em lugares que não era para você estar, você é presa fácil. Satanás, ele te distrai. Satanás, ele te distrai. E aí, continuando o texto, uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliam e mulher de Urias o Heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. E aí, olha para você ver, quando você não está no lugar onde você deve estar, como que você é deixado levar pela distração. O que é? O gigante, para ele entrar na nossa mente, é por onde? Pelo olhar, né? Pela visão e pela audição. Então, Davi já não estava no lugar onde que ele era para ele estar. Daí, o que acontece? Ele olha, ele vê Betseba. No que ele vê Betseba, no coração dele, né? Porque tudo que você vê vem para sua mente, da sua mente vem para o coração. Então, ou seja, Davi olhou, Davi pensou e Davi desejou, porque mandou chamá-la. Daí Davi mandou chamar Betseba. E daí acontece que eles ficam juntos. Fica grávida, Betseba fica grávida. Mas o foco dessa mensagem não é o resto desse texto, mas é sim focar em os gigantes que nós deixamos entrar na nossa mente. A Bíblia fala lá em Mateus 6, versículo 22, diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Então, os gigantes que entram na nossa vida, gente, eles vêm por aquilo que a gente vê. No caso de Eva, que eu disse no início do vídeo, ela ouviu a serpente. E há uma diferença entre você ouvir e você escutar, né? Quando você escuta, aquilo não entra, mas ela ouviu porque ela deixou entrar. Entrou no seu ouvido e foi para seus pensamentos, porque ela ficou pensando: nossa, é mesmo, eu vou comer e daí eu serei parecida com Deus. Então ela ouviu e deixou entrar. E a outra porta são os olhos. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos tomar cuidado com o que nós vemos.
porque é por aqui que são os nossos maiores gigantes. Os nossos maiores gigantes é aquilo que você vê. O que você anda vendo? Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela estava em crise de ansiedade. E aí, conversando com ela, ela falou comigo assim, eu perguntando pra ela, né, a respeito da vida dela. E ela falou que ela gostava de assistir filme de terror. E muitas das vezes, sabe aquela frase, não tem nada a ver? Essa frase não tem nada a ver. Te traz um gigante enorme, se é que posso dizer assim, né? Te traz um gigante sem tamanho, sabe? Precisamos vigiar naquilo que nós vemos. Davi lutou com Golias. Ele venceu Golias. Ele venceu. Porém, Davi não conseguiu vencer o seu gigante interno. O maior gigante de Davi não foi Golias. Por quê? Porque Golias, ele lutou e venceu. Davi lutou com Golias e venceu. A partir do momento que ele venceu, que Golias morre, não existe mais gigante. Não tem mais gigante. Acabou. Acabou. Zé Fini. Porém, Davi não conseguiu lutar contra o gigante interno dele, que foi aquilo que ele viu e que ele pensou e aquilo que ele desejou, que foi Betseba. Ele não venceu. Por quê? Porque ele foi até o final. Houve várias consequências. Você conhece a história? Se você não conhece, leia lá em 2 Samuel. Houve várias consequências. Ou seja, precisamos cuidar do que nós vemos. Precisamos. Uma história que paralelamente fala do gigante que ele venceu foi José. José venceu o seu gigante interno. Então, olha, muitas vezes nós vamos conseguir vencer os gigantes externos, sim, podemos. O gigante externo que está do lado de fora, ele é bem menor do que está dentro. Ele é bem menor. Podemos vencer, mas o que está dentro, ele é mais difícil e ele é de responsabilidade nossa. Golias foi responsabilidade de Davi? Não, ele afrontava o povo de Israel tinha muito tempo. Agora, Betseba era de responsabilidade de Davi? Era, porque Davi olhou. Davi olhou. Davi viu. Davi desejou. Era a responsabilidade dele, sim. E ele não conseguiu vencer esse gigante. Não conseguiu. Lá em Gênesis 39 fala sobre José na casa de Potifar. E conta assim, versículo 7. José estava na casa de Potifar. José tinha um belo porte e uma boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Gente, olha como é que... presta atenção. A mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Presta atenção. Gente, presta atenção nesse versículo. Ela falava com José todos
os dias. Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos. Ele não lhe dava ouvidos. Ele não lhe dava ouvidos. Ele não fez igual Eva fez. O que Eva fez? Deu ouvido. Deu ouvido. O que José fez? Não deu ouvido. Com isso, o que aconteceu? Diga para mim o que aconteceu. José venceu esse gigante. José venceu. Venceu. Se você não conhece a história, leia Gênesis 39. E o que aconteceu, gente? Ela armou uma emboscada para José. Ela pegou José, ficou com a roupa dele, começou a gritar pela casa, acusou o José de ter feito algo com ela, mas era mentira, porque José vazou. José, como se diz o ditado, picou a mula. Ei, o que você tem dado ouvido? Qual que é o seu maior gigante hoje? Interno. Interno, tá? Interno. Repare, quais as músicas você tem ouvido? Quais são as pessoas que você tem dado ouvido? O que é que você tem visto? O que você tem visto? Pense, repense. Peça ao Senhor para te mostrar. Ah, você não sabe? Peça ao Senhor para te mostrar. Eu sei que você sabe. Talvez você tenha dado importância demais para isso aqui, ó. Sabe? E tem esquecido disso aqui, ó. Talvez você tenha dado ouvidos à mulher de Potifar, a serpente, a dar ouvidos a Jesus. Satanás, ele é mestre em te distrair. Se ele não conseguir fazer você pecar, ele vai fazer com que você se distraia. E distração e pecado tá assim, ó. Porque se ele te distrai, você escorrega e ele te pega na curva. Entende? José venceu o seu gigante porque ele não deu ouvido. Gente, isso é muito poderoso. E Davi não venceu o seu gigante interno porque ele viu. Que você fique com essa reflexão. E o Senhor me deu uma frase que diz assim: o gigante que você vence não é mais gigante. Porém, o gigante que você não vence, esse te domina. O que é que tem te dominado? Pare e pense. O maior gigante de Davi não foi Golias. Foi olhar para Betseba. Olhar e desejar. Porque olhar, gente, olhar, você pode olhar. Mas para ter chamado ela, ele a desejou. Então, cuidado. Cuidado com o que você olha e com o que você vê. Porque isso sim pode te causar vários danos. Isso sim pode atrair gigantes para sua vida. Vigia. Vigie. Esse é mais um vídeo. Se você gostou, compartilha com a sua amiga que precisa ouvir. Fica com Deus e até o próximo.